Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast, o seu podcast favorito para falar de Open Finance. Então, todo mundo que acredita que o futuro da economia vai ser aberto, vai ser compartilhado, esse é o lugar certo. E hoje é um episódio super especial, porque é o nosso primeiro episódio que a gente está gravando em estúdio. Então, a gente saiu das webcams aí, quem acompanha a gente desde o comecinho, para vir para o estúdio. Eu sou o Gabriel Pereira, vocês me acompanham desde o começo, criador da Let's Open, escrevo quase que diariamente sobre o Open Bank no LinkedIn, na minha newsletter. E hoje, para estrear esse estúdio, a gente está em um convidado aqui super especial, que é o Bruno Diniz. Esse é um cara que, vocês me escutam aqui, é um cara que com certeza vocês conhecem. Então, quem está no mundo de fintech já teve algum contato com o material dele, livro, live, o cara se multiplica. Ele deve ter alguns clones deles espalhados por aí, e é um cara que está sempre presente aqui no mercado financeiro, tá sempre pensando um pouco de futuro, então é super legal ter a presença dele. Bruno, brigadão você estar presente aqui conosco hoje, cara. Sensacional, Gabriel. Obrigado aí parabéns aqui também, e muito honrado de estar nessa nova fase aqui de vocês, aqui no estúdio e tal. Pô, a parada tá tomando outra proporção, hein, cara, mas novamente é uma honra estar aqui com vocês, falar com a audiência de vocês também super qualificada. E espero que a gente consiga navegar aí dentro desse mundo de Open Finance. Acho que a gente nunca viveu um momento tão bom dentro do mercado financeiro brasileiro, né? Eu paro para parar assim, para pensar há uns 20 anos atrás, às vezes a coisa demorava uns ciclos que demoravam muito mais para as coisas acontecerem, né? E agora o negócio tá acelerado. Então, enfim, a gente tem muita coisa. E esse é um combustível, assim, ver isso acontecendo, acho que é uma das coisas que me deixa mais empolgado assim, no mercado, e foi o que me fez lá atrás começar a querer participar e achar outras pessoas que estavam se identificando com isso também, assim, sabe? E tem uma curiosidade, eu lembro até hoje, isso deve ter mais ou menos, talvez um ano, um pouquinho mais do que isso, mas eu acho que o primeiro podcast que eu vi sobre Open Banking, que era em português, que era do Guia Bolso, então tava lá você, junto com o Thiago Alvarez, etc., conversando meio-dia. Eu tava lá anotando tudo, falei, beleza, em UK é isso. Eu lembro até hoje, que tem a regra dos 90 dias e não sei o quê, e eu anotando tudo e compartilhando lá com o pessoal do banco e tal. Então, legal pra caramba, pô, ver isso, quanta coisa aconteceu de lá pra cá e você tá presente. Então, cara, brigadão de novo aí pela presença. Show. E todo mundo que acompanha aqui sabe que, cara, eu, antes de entrar no nosso dia a dia aqui de negócio, eu gosto de saber de carreira, cara. Então, eu queria saber um pouco mais, cara, quem que é o Bruno, de onde é que você vem, cara? O que você foi aprender antes de você parar nesse mundo aqui de fintech, cara? Não, show de bola. Assim, acho que a boa parte da minha carreira foi no mercado financeiro mesmo, assim. Eu já fiz outras coisas, trabalhei em indústria, na Philips, mas na época de estágio. Já fui fundador de empresa júnior também, então já tive essas passagens, mas minha porta de entrada no mercado financeiro foi o Unibanco. Uhum. Então eu entrei pela porta do Unibanco nos idos de 2008. Pouco tempo depois aí já passei pela fusão ali com o Itaú. Na verdade, eu recebi a notícia no treinamento que tava rolando. O Unibanco tinha um programa que era um programa da seguradora do Unibanco, que era de agentes de benefício. Então era o cara que basicamente era o agente que ia cuidar da parte de previdência também e de outros produtos seguros. E aí tinha um treinamento que rolava na minha turma, era no Nordeste e tal. E a gente recebeu o anúncio ali, e assim, 2008, você sabe, o mercado também estava naquela loucura, né? Sim. De crise, subprime, aquela coisa louca. E aí foi um pouco dessa passagem aí, eu acho que minha porta de entrada foi por aí. Minha família veio de banco, né? Meu pai era do Banco do Brasil, muito trabalhando em rede de agências. Rodamos o Brasil com aquela parada de cada 2 anos mudar de cidade, que a pessoa não sabe se você é filho de militar ou se você é filho de... que você é bancário. Ou é bancário ou militar, não tem como errar muito, né? Nessa coisa. E eu vivi muito isso, cara, assim, e esse lance de ficar mudando de cidade também, eu acho que me ajudou muito na questão de adaptabilidade, assim, eu acho que é uma característica que hoje todo profissional que está em diferentes áreas, né, e sobretudo aqui falando de mercado financeiro, o cara precisa ter essa noção de impermanência, né, cara, daqui o negócio muda mesmo e a gente tem essas transformações. Essa sensação de estabilidade não existe, né, ela é uma armadilha, né. Não, sem dúvida. E aquele lance que eu via muito de carreira de vários anos,
Hoje eu sinto que a gente tem uma reinvenção das carreiras, do que você faz. Às vezes dentro da instituição você se reinventa pra caramba, dependendo da instituição, obviamente. Mas foi muito que eu vivenciei. Eu tive muito esse exemplo do meu pai, né, trabalhando em banco, né, por mais que era rede de agência. E aí eu entrei para essa porta do Unibanco, depois teve a fusão com o Itaú. Depois isso eu estava em Minas Gerais, atuando em Minas. E aí eu entrei para a área de Wealth Management Services do Itaú, né? Aí comecei a fazer aquela cobertura. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Essa área de Wealth, né? O pessoal chama de WMS. Exato. E eu também trabalhei no Itaú e eu jurava que era Walter Moreira Salles, cara. Por um bom período eu achava que era Walter Moreira Salles e tal. E isso era até motivo de piada entre os trainees, assim, porque de vez em quando rolava essa confusão, cara. Pô, mas essa é uma boa pra mandar, pra fazer a pegadinha de quem tá entrando na área, né, cara? Exato. Vai lá falar com o WMS ali e tal. E tem a torre WMS lá. Exato, então rola essa confusão ainda do que a gente tá falando e tal. Pois é, cara. E aí, pô, fiz essa transição, depois eu fui trabalhar no outro banco que foi o Indusval, quando ele mudou com o Warburg Pincus, que foi um fundo de private equity, botou dinheiro no banco, aí ele passou a chamar BIP, Banco Indusval and Partners, e aí eu saí um pouco da área de Wealth Management, fui para a área de Corporate Banking, né? Aí trabalhando ali. Depois disso fui para o Modal, na área de Corporate também, que foi a minha última passagem, e depois eu enveredei para o mundo da consultoria. Mas desde quando eu vim para São Paulo, cara, eu vim para São Paulo aqui, foi no ano de 2010, 11 mais ou menos, 2011, eu comecei a frequentar muito as rodas de startups, os eventos, as coisas que estavam rolando aqui. Tava bem no início, né? Tava, cara, assim, se você parar para pensar, né, no mercado de startup, né? A gente teve a bolha ali dos anos 2000 aqui, depois o negócio deu uma escangalhada, né? Assim, até naquela época mesmo a parte de VC aqui era muito fraco. Mas em 2010 ainda a coisa tava voltando ainda, né? E ali era muito louco, né? No começo dos anos 2010, porque nesses eventos, cara, era uma coisa muito plural, assim. É um pouco do que eu vejo do que tá rolando agora. Eu acho que tem uma pluralidade ali de pessoas querendo fazer alguma coisa, querendo encontrar afins ali nesses eventos e tal. E aí depois eu chego nisso, que depois eu entrei em eventos. E nesses eventos era muito comum as pessoas falarem sobre o conceito de uma startup enxuta, era um pouco isso que eram os debates, né? E o exemplo clássico que eu sempre dou, que era muito comum você ver pessoas, por exemplo, o country manager da Adyen, a empresa de pagamento europeia, trocando ideia dividindo um painel com um cara que queria fazer um Tinder para cachorro, sabe? Aquela coisa. Então é um lance assim muito meio até esquizofrênico, né? Não tinha rolado ainda essa evangelização toda sobre... E já teve um episódio que eu falei muito aqui com algumas pessoas... saudosista do Startup Weekend. Eu também eu me envolvi, já organizei Startup Weekend, já. Mas antes disso, tinha uns eventos aqui da BR New Tech, da Bad Young, o Flávio Pripas, o pessoal Henrici, esse pessoal todo fazia uns eventos com recorrência. E tinha network incentivado, que o nosso brasileiro não sabe fazer network. Então, assim, aí tem que te dar um número lá na entrada, aí fala assim, junta todo mundo que é 8 aqui naquele canto, todo mundo que é 6, né? Tem um fast meeting também, que o pessoal... exatamente. 30 segundos vai faz o pitch pro... Pô, eu achava legal, cara. Então, assim, durante o dia, como diz, trabalhando em banco, e à noite com essa. Depois eu comecei a ser chamado para alguns programas para dar mentoria na parte financeira, para startups, né? A gente tinha o programa Startup Brasil, se eu não me engano, que fazia isso. Eu lembro desse, né? E aí eu também fui mentor ali de algumas startups. E aí é o seguinte, cara, eu comecei a ver depois, isso foi 2011, 2013, eu vi que a coisa começou a ouvir alguns murmúrios de que seria fintech, né? De que seria essa verticalização dentro do mundo do startup, né? A gente falava de startup como muito amplo, e aí tá falando de startup meio financeiro, educação e tudo mais. Aí eu falei, porra, tem tudo a ver, eu gosto desse meio, sou da área financeira, eu vou tentar ver o que é isso. Aí na época eu tirei umas férias, fui pra fora, aí vi que realmente a parada estava acontecendo. Nessas eu conheci uma galera de Singapura, que fazia um evento chamado... era uma organização, na verdade, que chamava Next Bank, na época. E depois eles mudaram o nome para Next Money. E basicamente eles faziam o quê? Cara, era a mesma coisa que aquela galera que fazia lá do BR New Tech fazia de evento, de fomentar a cena, mas só sobre fintech. E no mundo inteiro. E com vários capítulos. Assim. Legal. Aí eu falei... Cara, eu quero... Aí eu bati no papo com o cara e aí eu insisti, eu quero fazer isso do Brasil e tal. 2014 ele me deixou fazer, finalzinho de 14.
Em 15 eu fiz meu primeiro evento. Foi o primeiro evento de fintech do Brasil. Maneiro. Foi o Fintech Talks, a gente fazia. A gente fez até antes da pandemia aqui, pipocar. Depois virou podcast. E aí eu fiz os eventos dos caras, porque geralmente eles faziam um campeonato de startup, então eu fazia a final da América Latina aqui. Ah, que legal. E aí a gente se conectava, e eu levava a galera, o vencedor aqui lá pra Hong Kong. Aí eu fiz 3 anos Porra, de que legal, levar, aí fiz pra Hong Kong. Foi quando eu fui também em Singapura, conheci os caras pessoalmente e tal. Pô, eu amo a Ásia, assim, também. Desde quando eu fui, assim, a Ásia Eu tive um relacionamento curto com a Ásia que eu morei 6 meses em Singapura. Fui pra uma startup lá. Que legal. Era um enjoei de artigo de luxo. Basicamente pegava bolsa de madame usada e revendia pro redor da Ásia, assim. Olha só. Mas eu já tava na época... Tinha um evento grande que eu não tô lembrando o nome agora, que era feito pelo aquele pessoal daquele portal do Tecnation. E aí eles faziam um evento lá também e tal. Aí eu falei, cara, eu não consigo pagar, deixa eu entrar aí de ajudante, eu carrego caixa, dá um jeito e tal. Aí acabou que no final das contas não deixaram, mano. Infelizmente a história não tem um final feliz, não. Mas foi muito legal, assim, sentir um pouco do que tava rolando lá. Só que, pra mim, ainda tudo é muito cru, assim. E aí eu vejo você falando dessa época aqui de fintechs, eu me pergunto, assim, desses nomes que você viu, talvez em competições e tal, alguma foi pra frente e tal? Porque eu imagino que nessa época, empreender com fintech deveria ser muito ruim, porque não tem nem 10% da infra que a gente tem hoje, né? Hoje, se eu juntar aqui e quiser montar o Let's Open Banking, cara, eu monto isso aqui num prazo que eu nem imaginava quando era em 2015, assim, né? Sem dúvida, não. E legal, assim, no primeiro evento que a gente fez... que foi 2015, tinha lá uma roda, a gente fez na Waira, aí tinha lá o Sérgio Fúrio, tá aí até hoje, na época chamava Banque Fácil, agora é Creditas. Tinha o Arthur Farache, que tinha Intu, e agora ele tá com um outro business, que me fugiu o nome aqui, focado na parte de ativos exóticos ali, financeiros. Então tinha uma galera, cara, que o Dan, que tava que tinha uma startup de crédito, até ela até hoje. Então, legal. Tem muita galera que ainda tá aí, entendeu? E é legal ver isso, sabe? De ver essa turma que perseverou. E é muito engraçado, cara, porque assim, o paralelo que eu fazia na época, assim, era investimentos ainda baixos ainda, sabe? E de repente, e eu acreditando, e todo mundo tava ali naquela vibe acreditando que o ecossistema fintech brasileiro podia virar referência, sabe? E aí foi uma sucessão de fatos que a parada, explodiu, né? Referência na América Latina, referência para o mundo em termos de potencial de negócio, em termos de arcabouço regulatório, né? Então a coisa avançou. Mas assim, só para encerrar esse capítulo aqui, né? Eu fui fazendo os eventos e aí de repente começou a pintar a oportunidade. O pessoal da prefeitura está fazendo um evento chamado um festival São Paulo Tech Week, chamaram para ser curador. E a partir daí, como eu fazia parte do Capítulo Brasil aqui e trocava muita ideia com o que estava rolando com um cara de Barcelona, de outros caras que, igual a mim, abraçavam isso, eu comecei a ser demandado para consultorias. Legal. Aí eu abri a consultoria, vi que aquele era espaço e tomei esse rumo, entendeu? E aí as outras coisas foram acontecendo, a aula na FGV, a aula na USP, depois fui outras oportunidades como a F-Data também, que eu concilio junto com o meu negócio. E livro, depois, inclusive tem aqui um para te deixar depois e assinar aqui, o exemplar para tu aqui. Então, mas é isso, assim, cara. Acho que a gente viu uma efervescência, é muito legal. Acho que é um ótimo momento para citar o mercado financeiro, sabe? Não exatamente agora, porque a gente está no inverno, mas vamos falar assim, tipo, ano passado, no mesmo mês, estava top e tal, assim. Mas o bom é entrar na baixa, né? Também pegar entendo. barato, né? E eu acho que essa crise, esse momento agora, vai dar uma refrescada, uma atualizada em coisas que talvez estavam ali um pouco descalibradas. Se o mercado financeiro, assim, de tecnologia fosse sei lá, né, uma planta, foi a poda. Rolou uma poda agora e agora vão crescer novamente, assim. Com perdão, um trocadilho, foi poda também, né? Exato, foi porque... Tá sendo para alguns caras aí, tá? Ao mesmo tempo que eu acho que a minha sensação também é que a gente, olhando, né, para os últimos anos, talvez a gente tenha visto algumas valorizações até um pouco acima da média, tava um negócio um
um otimismo um pouquinho maior, assim, né? Eu acho que essas correções também, enfim, acontecem, fazem parte e tal. Verdade. E se a gente for pensar também com calma, o mercado de tecnologia, o pessoal geralmente tem uma realocação relativamente maior do que a média e a gente ainda é um mercado privilegiado pra caramba, assim. Então, Sim. as demissões que estão acontecendo, pô, é um negócio chato pra caramba. Acho que o que mais me incomoda, às vezes, é a forma que tem sido feita. Imagina, eu tenho o caso da Better, né, que lá de fora, que foi icônico, né, de como é que foi feito aquilo, né? Foi o que fez um zoom e... Pô, o cara fez um zoom, cortou todo mundo num Valeu, zoom, galera. E... aquilo ali foi bem complexo. Mas aí tá o playbook do que não fazer, né, cara? Eu acho que a gente tem... tem gente que tá precisando fazer os cortes, tá fazendo, enfim, ninguém gosta disso, ninguém gosta de passar por essa situação. Mas eu acho que tem um esforço da comunidade Layoffs Brasil, a galera tá totalmente empenhada para e absorve rápido, cara. Porra, porque banco também tem uma necessidade grande, outras instituições, não só as startups, mas também instituições incumbentes ali também tem essa necessidade, né? Vou te perguntar aqui, que assim, ainda na parte da sua carreira, que eu acho que, cara, fazer evento é um negócio meio de louco, assim, né? É um trabalheiro do caramba. Então, assim, como é que foi para você essa virada de sair do mercado financeiro, assim? Eu imagino que, cara, é uma remuneração relativamente confortável e você, de repente, cara, você vai mudar no outro dia, vai fazer teu primeiro evento. Tu não sabe se alguém vai, se não vai, como é que vai ser esse negócio, vai chegar no dia, qual que é o problema que vai dar, porque é certo que vai dar um problema. E essa virada de chave de assim, cara, eu vou abraçar e vambora. De repente vai ter consultoria, eu curti esse negócio. Porque pra mim, e aí acho que até com o Open Bank é um negócio que acontece assim, fala assim, olha, entre eu curtir e eu viver disso aqui, tem um caminho que pode ser um caminho que chega, pode ser um caminho que eu não sei qual é, assim, como é que foi pra você? Pra mim, primeiro é acreditar naquilo que você tá fazendo, cara. Assim, se na época que eu tava em banco e eu conseguia tirar um gás esse, cansado depois do fim do dia, pra ir nos eventos de startup, é porque aquilo eu gostava. Aquela parada me fazia bem, entendeu? Então, quando você começa e você observa que tem aquela tendência, está no começo, você sente que você tem umas skills que aquele ambiente pode aproveitar, você só vai no que você acredita, assim. Obviamente que eu tinha reserva financeira, fiquei tipo 1 ano e meio praticamente sem fazer grana, cara, assim. Até pra cabeça, né? Assim, não só pelo lado da grana, mas... Mas assim, reduz o padrão de vida, é como qualquer pessoa que vai empreender em qualquer parada nova, seja numa startup e tal. Só que a startup ainda tem, tipo, você ainda corre atrás de investidor. No caso aqui, eu tinha que realmente fazer as coisas virarem e fazer minha consultoria virar também, né? Então, o grande ponto é acreditar. E também tem o lance da jornada, cara, porque assim, em 2015 eu tinha acabado de fazer 30 anos. Eu sou de 85. Então, eu falei assim, cara, tô disposto a pagar o preço aí de mais uns, sei lá, 4 anos, vendo o que vai dar. Uhum. E, cara, na jornada você sempre vai conhecer gente. Na jornada sempre você vai mostrar que você veio. E eu tenho a fé de que a coisa melhora, que outras portas abrem, entendeu? Uhum. Pior, sabe o que é? Tem colegas meus, cara, que às vezes eu bato um papo com a turma e eles estão reclamando da mesma coisa, tipo, desde 2015, cara. 2013, alguns, 2011, outros. Acho que isso que não funciona, que tem a ver com o negócio da adaptabilidade. Já que eu tive um exemplo vivo de ver que a cada 2 anos minha vida mudava, cara, assim, se eu puder... Eu não vou deixar de fazer esse movimento ainda, hoje, sabe? Porque a pior coisa que tem é ficar reclamando das mesmas coisas. Exato. O arrependimento de não fazer, acho que esse realmente é meio batido, mas quando eu olho para trás na carreira, assim, me arrependo realmente das coisas que eu não fiz. Eu falo, cara, por que eu não tentei aquele negócio ali? Passou na minha frente e eu achava na época que eu tinha uma estabilidade, ou que eu tinha algo a perder. E, na verdade, eu olho hoje e falo, cara, era maluco. Talvez eu poderia ter sido um pouquinho mais maluco, assim. Então, acho que, enfim, acho que até é um aprendizado legal, assim. Hoje eu tenho encarado, de certa forma, nessa linha. E aí eu queria explorar mais um pouco contigo nessa parte de consultoria. E aí, beleza, vai acabar misturando o Open Bank, depois a gente entra em F-Data, etc. Mas quem que era o pessoal que você costumava atender no começo e como é que isso mudou, assim, pensando até hoje, assim, sabe? Não, legal. Começou... Os primeiros clientes, de fato, cara, foram bancos. A gente teve banco, teve órgãos governamentais estrangeiros também, pinta muito. Até mesmo por esse relacionamento, essa rede que eu tinha fora. Então, desde o governo do Reino Unido, Canadá, Peru,
Hong Kong também já atendemos, e instituições financeiras. E basicamente em tentar ajudar eles a apresentar esse mundo, destravar isso, trazer referências, bastante do que a gente faz e elaborar algumas estratégias em conjunto, né? Tem a parte também de treinamento, de uma forma ou de outra a gente também faz. Eu também dou muita palestra também, então também acaba passando por ali, pelo mesmo canal, né? Mas vai bem nessa linha, cara, assim. E se manteve. É meio que esse é o padrão. Acho que a galera confunde muitas vezes, a gente acha que a gente é consultoria para fintech. E o que eu não faço é atender fintech de fato, assim. Mas eu mantenho, mas pelos eventos, eu acho importante manter o que me trouxe aqui, que é realmente continuar mantendo esse diálogo, dar esse palco para as fintechs, como eu fazia nos eventos. E aprendendo com o que os caras têm para falar. Então. Entendeu? Se eu me afastar dessa essência, e eu até assim, depois que a pandemia bateu, eu senti uma falta de, acho que o evento cumpria esse papel. E foi 2019 o último, aí 20 já viu, né? Aí eu falei, vamos tentar retomar isso com um podcast, mas não era um podcast de entrevista. Meu podcast era só realmente fazer análise de notícia e tal. O tempo acabou ficando escasso e eu acabei deixando. Mas é isso que eu falo, assim, não sou uma consultoria também de fintechs, mas estar perto das fintechs e ajudá-las de alguma forma ainda é importante para o que eu faço. E é um modelo de negócio legal porque, assim, você pensando assim, você precisa, para desempenhar suas funções, etc., você precisa saber o que está rolando, né? E aí você vai lá e desempenha. Na hora que você consegue entregar as consultorias, etc., o pessoal quer saber o que está acontecendo. Então, meio que uma coisa vai girando a outra ali, meio que você não tem esforço perdido ali, né? Você está aprendendo, está estudando, e aquilo vira um serviço, e aí você pega, enfim, uma coisa vai impulsionar. E aí, por você ter mais exposição, você acaba te atraindo mais informações que vão te deixar mais em dia. Hoje em dia, é um ciclo virtuoso. Exato, exato. Né? Hoje em dia tem coisa que eu nem pesquiso, o pessoal vem me avisar, rolou esse negócio aqui. Chega nesse ponto. E aí eu falo, que legal que você me mandou. Teve um dia até que foi o pessoal do Mercado Pago aí, cara, querer me matar, porque eu divulguei a experiência deles de pagamento antes deles, mano. E foi sem querer, porque... Daqui a pouco você cai na folha de pagamento dos caras. Você tá fazendo o trabalho do PR. O que aconteceu, cara? O PR queria me matar, porque eles tinham planejado a puta divulgação e tal. Só que, cara, alguém deixou vazar uma página de ajuda. E a página de ajuda tinha experiência. Aí alguém me mandou, falou, Gabriel, eu vi esse negócio aqui. Falei, que maneiro e tal. Levantou a bola, você corta ela aí. Eu falei, demorou, baixei a experiência e botei. Pessoal, tá aqui, meu irmão. E botou a experiência de OpenAI, foi bomba. Visualização e tal. Daqui a pouco chegou. Velho, a gente vai divulgar esse negócio amanhã, não tem como você apagar. Falei, claro que tem. Mas rolou um vacilo também de deixar a parada fácil ali, né? Tipo, eu não teria feito, eu não teria, obviamente... Não era non-public information, exato, né? Era public information, só não foi sincronizado em força aqui. Exato, né? Você não vai ver furos de reportagem no Let's Open, não é? Eu não tenho nem essa habilidade, nem essa pretensão. Aí a gente foi, arrumou e tal. Olha só. Mas foi engraçado, assim. Falou, cara... Mas assim... Mas porque a galera vem falar. Então eu recebo várias coisas, assim. Mas eu recebo alguns também que são meio mal, assim. Tem, cara, um ou outro, até falando pra essa pessoa, ela tá ouvindo, ela não vai ouvir, mas ela precisa saber que tem, cara, alguns players, assim, do ecossistema e tal. Por que você não citou minha empresa? Mas isso aí rola. Isso aí, você tem que ter um papo com o Danilo Martins da Finsider, só pra ele te dar um banho de loja desse cara. Eu vou trazer ele aqui. Não, desabafei com ele no WhatsApp. Falei, caraca, não sei como é que você aguenta. Ele falou, cara, eu não sou jornal, cara. Eu não fiz um comparativo. Eu citei um exemplo que veio na minha cabeça e não foi o seu, cara. Desculpa. E aí rola essa... Às vezes rola. Se quiser, patrocina o Let's Open fica aberto. Falei, cara, tu não é meu patrão. Você não patrocina, não faz nada. Aí rolou essa... De vez em quando rolam umas dessas, assim, cara. Mas, cara, que legal, assim, esse momento aí de você ter feito essa... Eu curto muito esses modelos de negócio. Tenho estudado alguns caras, assim, vejo um movimento muito forte lá fora... de produção de conteúdo, de newsletters e etc. E o pessoal cada vez mais seguindo pessoas e não necessariamente uma marca, assim. Então é um negócio que acaba ficando muito pessoal. E no final do dia esse contato, esse network é que faz rodar essa roda, né? Então você estuda,
o que você estudou não está perdido. De repente você estuda e você monta um teu curso, você monta uma aula. Se essa aula você parar de vender, ela vira conteúdo, você publica e gera mais gente. Então, assim, não tem nenhum esforço. Não tem nenhum esforço que você se perde, assim, né? Bons tempos que a gente vive aí, que a parada realmente a gente consegue orbitar ao redor de educação e fazer disso um meio de vida. Né? Sim. Informação, educação, engajamento, comunidade. Né, que é até um dos pilares do Fintech Talks, que era o evento que eu faço, que é de comunidade, engajamento e aprendizado de uma forma indireta também, entendeu? Ouvindo da boca da galera e se conectando com a turma depois, entendeu? Que foi um pouco do que eu vi quando eu comecei com o evento startup. Porque assim, o ambiente startup, cara, é um dos mais abertos que tem. Pensa só, quando eu tava em banco, cara, meu sonho era trabalhar num grande banco de investimento. Só que é uma patota braba pra você dormir lá dentro. Não, mas assim, até você chegar a ter esse tipo de conversa, não é tipo, você não vai como alguém que tá interessado num evento onde tá essa turma. Não tá, é um clube muito mais fechado. Esse clube de startup, cara, é super aberto. Assim, tá lá, você vai lá, fala, seja você, daqui a pouco você motiva, se inspira, segue um caminho. Tem um cara que é de veterinária e apurar mais bem, ele entende que tem um negócio legal e ele entra lá e o pessoal recebe. Exato. O Startup Weekend tinha essa pegada também, né, de fazer isso. Eu também já realizei hackathons também depois disso, a minha empresa, para alguns players. Então, assim, é muito nessa pegada de construção coletiva, de não ter uma barreira, tipo, aqui você não entra, tem que pagar um pedágio, tem que, sabe, aquela coisa. Então eu sinto que isso faz toda a diferença, né, no fluir das coisas, né? Então isso me ajudou também a encontrar esse espaço. Com o Open Bank eu estou sentindo isso, que isso saiu um pouco das startups e está indo um pouco para os bancos. Legal. Então eu estou vendo um cara do bancão trocar um pouco mais de ideia com o do outro, que de repente ele não falava. Nas comunidades o negócio sendo aberto. Cara... às vezes até por necessidade. Cara, eu preciso testar contigo, senão o negócio não vai. Mas se a gente não fizer aqui, nós dois vamos ser... É o ecossistema, cara. É a arquitetura aberta de um ecossistema. Se você não poder falar com o outro na transparência, eu acho que tem esse grande ponto, cara. Assim, o mercado financeiro durante muito tempo, a arquitetura fechada, cada um no seu silo. É meio que... assim, obviamente a gente sabe que a turma se conversa, obviamente, mas era uma coisa meio que cada um na sua. Não tinha... Aqui é por uma questão de necessidade. Você falou, a gente tem que ter a integração, tem que ter a conversa para poder conseguir seguir avançando, né? E desenvolvendo. Então, essa é a beleza, assim. Eu acho que essa mudança de paradigma ela é muito importante, cara. Legal. Aí quero entrar um pouco na jornada aí. Quando é que foi a primeira vez que você teve contato assim, com a palavra, ou com o Open Bank, né? De repente você teve contato, nem era essa palavra ainda. Legal, cara. Bom, como eu falei, né? Como eu fazia os eventos, a gente batia muito papo com a turma de fora e tal. Lá para os idos de 2016, ali já estava escutando o que estava rolando e tal. Inclusive, foi pauta de um evento que eu fiz da Next Money aqui, que eu fazia um evento anual dos caras, né? Aqui na América Latina, como eu falei. E aí, numa dessa, tinha um representante do regulador lá que a gente bateu um papo. E aí eu perguntei assim, e Open Banking? Ele não sabia, falei assim... Aí eu fui explicar o conceito e falei assim, cara, isso aí é lá pra frente. E o lá pra frente chegou mais rápido do que eu imaginava, porque isso foi em 2016, se eu não me engano, esse papo. E porque em 15 a gente já estava fazendo os eventos, aí nessa edição específica foi em 2016. O quê? 18 que começou no Reino Unido? Alguma coisa não, eles já tinham discussões antes disso, se eu não me engano, em 2015 eles começaram a parametrizar. 2016 a gente começou a ter as reuniões e tal, e aí 18 que o negócio foi pro ar, né? Mas já estava sendo discutido e trabalhado, tanto que o México tentou correr atrás lá e tal, e não deu muito certo o modelo deles, antes mesmo do Reino Unido ter estabelecido as bases. Legal. Né? E que realmente eu considero do que o Reino Unido fez, porque o PSD2 ali meio que deu uma geralzona, mas os caras do Reino Unido especificaram, foram mais a fundo e tal. Que inclusive bateram na questão de padronização, que é um lance que o PSD2 agora com PSD3, os caras vão ter que entrar nisso. No evento que eu tava lá, o Congresso Mundial, eu vi os gringos perguntando assim, vamos falar francamente, o PSD2 morreu? Era meio que desse nível. Assim. Desse nível, cara. Vamos jogar fora, vamos fazer outra coisa agora? Assim. Mas é aprendizado, acho que faz parte dessa jornada, né? Nada é perfeitinho ali. Mas eu acho que as bases do que o Reino Unido ensinou ali deu bom. E as primeiras conversas que você tinha no Brasil, você era visto como um negócio meio maluco, meio... Não, era um negócio que parecia tão distante, cara. Assim, a gente tem... É que a gente pegou um vórtex aí de um monte de coisa. Assim, ó, vamos lá, 2016 eu tive esse papo que o camarada não sabia o que se tratava.
Até a gente ter uma conversa, e aí depois a gente viu 2019 consulta pública. Pô, 3 anos, tiro, cara. Sim. E sendo bem feito, entendeu? Bem estudado. Eu tive contato em 2017, aí eu achava que... Já cansei de falar aqui, que eu achava que todos os bancos iam acabar na Europa, achavam, e que nunca ia chegar no Brasil. Catastrófico. E errei as duas, chegou no Brasil e não acabou. E aí... eu dei uma pausazinha assim, parei de acompanhar o tema. E aí quando foi 2020, rolou a oportunidade de voltar pro Itaú por uma vaga de Open Bank. Falei, caraca, mas vai rolar? Tipo assim, e aí tava rolando já o Pix e tal. Falei, caramba, cara. Não sabia que tinha voltado. Eu não tava no mercado financeiro, tem um período que eu não tava. Então me assustou bastante ver como é que acelerou muito, assim, da consulta para fazer, não, vamos fazer e vamos embora. E eu acho que esse é até um dos benefícios de ser orientado pelo regulador, né? Que se deixa para conversa. Não, é verdade, é verdade. E aqui na América Latina também eu sinto que tem que ser assim, cara. Muita gente fala de modelo market driven aí, do mercado definir. Cara, eu acho isso um pouco falácia até, assim, eu não creio que funcione. Senão você fica sujeito a situações, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não tem nada estabelecido nesse sentido. Eu li que estão para discutir isso agora, né? Estão discutindo, mas assim, até o momento não tem. Né? E aí, tudo bem, você tem empresas que conseguem construir lá a infra, como o caso da Plaid, ficou grande demais. Mas é uma rede privada. É uma rede privada e aquela coisa, cara, assim... a instituição que está ali plugada não é obrigada. Então teve até um caso lá, se eu não me engano, acho que foi o Capital One, que foi lançar um aplicativo dele, tipo um aplicativo Zelle lá deles de transferir dinheiro. E aí eles falaram assim, para poder tentar boicotar, eles se desplugaram. Não quero participar, não. Tipo assim, tá complicando até a vida do cliente dele, que depende da integração com o Capital One para mandar dinheiro para lá. Só para tentar desestabilizar o ambiente competitivo, entendeu? E não tem ninguém que vai falar, cara, você é obrigado. Tipo assim, cara, você tem que estar plugado. Então, e é um negócio que diminui um pouco a competição, né? Porque, total. Beleza, você tem a Plaid que tá fazendo aquele papel ali, mas eu não sei, assim, sei lá, outros players vão surgir, você vai ter uns caras que são concorrente dele, não vai. Tem alguns menores, ou assim... o quanto poder você dá para ele, está sendo controlado mesmo ou não, essa questão dos dados e tal. Até porque a LGPD deles, vamos dizer assim, nem sei se ela existe, né? Acho que é mais não fraca, existe, né? Não, nesses moldes não, cara, assim, tanto que a gente está em cima lá, GDPR lá, né? Assim, a galera, a gente pega o modelo mais estrito, o modelo europeu, aí você tenta normalizar, pensando em empresas de tecnologia, eles pensam assim, né? Assim, vamos tentar seguir o mais estrito, que a gente já está cobrindo tudo, né? Mas lá nos Estados Unidos ainda não está nesse nível. E é legal ver como o Brasil também conseguiu pegar essas boas práticas de diferentes partes do mundo. Mas como eu falo, cara, em cada lugar se dá de uma forma diferente, com suas especificidades. Eu não acredito num movimento como esse, nem como o Pix, por exemplo, se não tiver uma empurrada, sabe? Alguns países como o Chile, por exemplo, eles não acreditam muito, eles estão acostumados, não que não acreditam, né? A dinâmica do país está acostumada com, por exemplo, arranjos de pagamento que é o setor privado que meio que coordena, entendeu? O regulador, o governo, o regulador, não se envolve. E é um pouco da mentalidade lá do Chile, entendeu? Com índice de liberdade sempre muito alto, porque eles têm essa teoria de que não bota a mão. Mas algumas incongruências que a gente vê aqui na região tem que botar, mas não é só botar, tem que botar e tem que saber botar. Tem que ter expertise para fazer isso, sabe? Então eu sinto que nesse ponto o Banco Central realmente deu show, né? Em vários aspectos. Sim. E aí eu queria entrar, assim, desde esse começo, até o momento que você, quando você entrou na F-Data, você já entrou pensando em Open Bank, acho que até contar um pouco da F-Data aqui pro pessoal, que eu queria entender, assim, como é que foi isso, para depois eu entrar no que você tem visto lá dentro, para entrar em América Latina, etc., que eu também tenho bastante curiosidade, assim, sabe? Legal. Então, a F-Data é uma organização, na verdade é uma associação de fintechs que atuam e ela é especificamente nichada em Open Bank e Open Finance. Como é que ela surgiu? Ela surgiu lá no Reino Unido, no ano de 2013, quando começou-se a discutir PSD2 lá, e aí precisavam de um representante de uma associação que representasse fintechs para ter interlocução com o regulador. Aí eles chamaram o Gavin Littlejohn, que
Tomei cerveja com ele. Você tomou uma cerveja, Lá, cara, né? é gente boa. Ele é gente boa. E aí o Gavin, ele era o CEO de uma empresa chamada Money Dashboard, que foi o primeiro PFM, né, o primeiro gerenciador financeiro pessoal da Europa. Legal. E ele sofreu na pele isso, porque uma vez a HSBC mandou uma carta para os clientes dele, falando para não usar o produto dele. E ele era cliente do HSBC, ele também recebeu a carta, tipo, não use meu produto. Porque aí teve todo o debate, que na verdade os dados que estão sendo usados são dados da instituição, aquela coisa, aquele papo que a gente conhece. E aí ele já estava motivado a fazer isso, e aí ele meio que ele encabeçou isso e ele criou a organização, a associação, e ficou representando. Eles têm uma cadeira, assim como a gente tem as cadeiras aqui no Open Banking brasileiro, no Open Finance, a FTA tem uma cadeira lá também na criação. E aí o negócio foi expandindo porque outros lugares do mundo começaram a desenvolver, a Austrália e tal, os Estados Unidos estavam querendo ter essa conversa, e alguns membros eram membros globais, tinham também operação fora, né, do Reino Unido. E aí o negócio foi expandindo, né? Isso aí de 2013 até 2020 foi quando eu conheci o Gavin aqui. E na prática, assim, a FDAT é um cliente da minha consultoria. Então eu tenho legal. uma dedicação de tempo lá. E eu que toco aqui para a América Latina, então a gente faz mesmo trabalho de conversa com reguladores e tal, e de tentar conectar o que está acontecendo localmente com lá fora e vice-versa, né? E aí eu estou desde 2020, a gente respondeu consulta pública também. Na consulta pública a gente sugeriu lá assim, que o nome fosse Open Finance em vez de Open Bank, porque já estava rolando lá fora, agora a gente já estamos trocando isso agora, mas a gente botou lá na consulta lá atrás. Eu sou muito favorável a um nome meio agnóstico, tipo o CDR lá da Austrália. Lá, que o Open Finance, para mim, ele vai ter meio data. Se tudo der certo, ele vai ter data para acabar também. Assim. Mas se você enxergar ele, acho que tem 2 pontos. Acho que sistema financeiro aberto, acho bonito, acho legal. Acho legal até para ficar mais fácil de explicar para a população brasileira que estrangeirismo é mais difícil mesmo. Mas eu posso considerar que esse é o sistema financeiro aberto, daqui a pouco o sistema de saúde aberto, daqui a pouco o sistema de energia aberto. E aí tudo se encontra em algum momento. Mas nasce no mercado financeiro, que é um dos mais espinhudos, assim, mais espinhosos. E aí a coisa meio tem que mais espalha. também carcaça para aguentar a quantidade de regulação, tecnologia. Que tem punch, né, cara, para tudo, né? Para a transformação tecnológica do setor que precisa acontecer e para a força dos players que estão envolvidos, né? Mas eu acho que assim, não que seja datado, mas se começamos por aqui, não conseguimos começar com um marco como a Austrália, que já pegou mais amplo, pegou energia, telecomunicações e tal, que seja. É a forma como está dando. Porque às vezes, assim, fazer o perfeito também demora demais. Por exemplo, o Canadá está demorando muito. Lá é Consumer Driven Finance, alguma coisa assim, que também é uma ideia já capturando, que é o direito do consumidor sobre os dados. Mas não está andando, porque tem várias coisas, tem que ir para Congresso também, tem um caminho muito tortuoso. Aqui, como o regulador tem autoridade para tomar conta desse espaço, então nasceu aqui, mas inspira os outros setores. Sim. E aí a coisa anda porque tem exemplo. Aí você olha, qualquer outro setor vê e fala, pô, tá andando, tá voando. Então vamos multiplicar. Boa. E aí fazendo esses... Cara, consulta pública é um negócio de louco, assim. Eu nunca tive contato com isso antes do Open Finance. E aí quando eu comecei a querer estudar e tal, eu fui lá e achei a consulta pública e comecei a baixar o que todo mundo mandou, assim. Sim. E aí tinha desde, sei lá, o que o Google acha, sei lá, o Nubank, o Itaú, o Febraban, na verdade, até, sei lá, o senhor Amarildo que escreveu, cara, uma palhaçada isso daqui, e mandou. Exatamente. É um negócio público mesmo, cara. Então, eu nunca tinha visto assim. É engraçado, tem umas pérolas assim quando a gente abre consulta pública, né, eu vou, agora abriu a da melhoria da API da fase 3, então eu vou ficar de olho lá, se sair alguma pérola eu vou... eu acho que a galera, porque ali naquele comecinho era ninguém sabia nada, agora, cara. Né? Assim, era uma terra de ninguém. Agora, eu acho que para chegar o seu Amarildo ali e atacar de novo e falar qualquer coisa, acho que ele tá com tempo livre. Ele teria que achar o ticket certo. Aí tem que ter um pouco mais de método. É mais difícil. E como é que foi para você essa conversa assim com outros reguladores? Então, assim, quando foi montar talvez consultas públicas aqui ou ajudar aqui e tudo mais, como é que foi o contato com o pessoal lá de fora, a sua percepção? Legal. Porque, sinceramente, quando eu fui no evento, o pessoal tinha muito interesse pelo que estava rolando no Brasil. Porque parece assim, nossa, vocês estão se movendo muito rápido.
E aí, óbvio, né? Nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Mas a minha sensação é que eles estão um pouco cansados, assim, e fecharam o primeiro capítulo de 5 anos, etc. E estão pensando agora o que precisa mudar para ir mais para frente, porque não adianta ser mais eficiente no que estavam fazendo. Algumas coisas precisam de umas mudanças um pouquinho mais estruturais, assim, sabe? É igual você construir uma casa, né, cara? Você constrói ela ali sem muita visão. Por exemplo, no caso deles, é como se você estivesse construindo ali um prédio, uma edificação, e você fez até que deu um limite. Você não planejou de antemão que o negócio ia tomar um outro modelo. Aqui a gente foi construir com uma planta já do que já dava do que já rolava e do que poderia ser, que é o Open Finance, né? E assim, muito do playbook ali, né, do livro de regras do que é isso, foi os caras que escreveram. Sim. Então, uma base de tentativa e erro, e a gente absorveu tudo isso e hoje avança, né? Tanto que, se você pegar a consulta pública que eles têm do Open Finance, né, e inclusive o Gavin, ele deixou agora de ser o chairman da F-Data, ele estava nos grupos das pessoas que foram chamadas para poder pensar como é que a gente evolui esse modelo para o Open Finance. Então, assim, são vários questionamentos, várias dificuldades em termos de como é que eu vou integrar a discussão com esse regulador, como é que eu faço essa coisa andar. E aqui a gente conseguiu tipo o Bacen, Suzep. Exato. Tipo assim, a parte do investimentos, pensão, que é super gigante, fundo de pensão lá no Reino Unido, essas coisas. Então a gente teve um pouco dessa dificuldade. Então aqui no Brasil, cara, a gente teve essa vantagem de olhar o que a Austrália fez, de olhar o que o Reino Unido fez e poder construir um caminho um pouco mais próprio. E vai tomar uma cara também muito, muito particular, né, cara? E sendo referência. E é impressionante como é que a gente vai... Quando eu vou em outros países, assim, quando o pessoal fala assim, nossa, mas como é que vocês estão com essa velocidade? Como é que vocês conseguiram fazer tudo isso? E eu acho que tem não só o mérito de como o regulador desenhou isso, mas da forma como o mercado está se envolvendo. Acho que isso é fundamental também. Uma coisa que me preocupa um pouco é que, como são várias coisas, de certa forma isso pode dificultar a gente a melhorar o que já está no ar, assim, né? Como a gente tem que cuidar, pelo menos assim, já que o cronograma meio que congelou e está sendo revisado agora, acho que é um momento bom para pensar sobre isso, etc. Mas eu fico imaginando você com as 4 fases live, mais as subfases, né? Que elas são quebradas em várias. Como é que, de repente, você foca em melhorar a fricção da fase 2, que talvez é o melhor custo-benefício para você cuidar? Como é que você tira uma fricção da fase 3 só para o Pix? E acho que foi muito legal que o Bacen no começo falou assim, olha, é para botar tudo, até TED, até DOC. Mas depois falou, olha pro Pix primeiro, depois a gente vê o resto. E aí me preocupa um pouco esse escopo todo, como é que a gente faz esse ciclo de aprendizado, assim, sabe? Que o que no Pix aconteceu, né? Nasceu o Pix o mais simples possível e ele tá sendo... Tem um roadmap, né, para adicionando expandir. muita coisa, né? Assim, cara, eu já vi também até em matérias aí do própria diretoria do Banco Central falando que talvez se alguma coisa que eles erraram foi a questão do dimensionamento do prazo. É uma coisa que até a gente falou também lá atrás, mas de um jeito ou de outro, a gente sabe como é a dinâmica, cara, assim... eu acho que foi bom ter sido ambicioso nesse ponto e depois meio que dar uma caída na real, assim. Faz parte do processo. Dá um sustinho ali. E aquela coisa que você falou, você começa na ambição e aí, se você precisar, você corta. E depois você tenta botar, expandir mais para frente, né? Dar suporte aí para outras, por exemplo, assim, o Pix. Pix agora tem que ser o foco. Depois a gente vai suporte para todos os outros TED e tal, alguma coisa que já está caindo até em desuso em alguns casos. Mas é isso, assim, eu não vejo com maus olhos isso. Isso faz parte desse processo de aprendizado. E eu acho que a gente está saindo bem. Mas também concordo contigo que esse lance de você fazer um trade-off aí entre... o custo-benefício aqui de focar bastante, resolver, deixar assim, perfeita a fase 2, é onde a gente pode extrair muitos dos benefícios que se espera, né, inicialmente aí dessa implementação. Não é trivial e, cara, vamos sair. A gente também acabou de sair de uma greve de Bacen, a gente teve vários
várias coisas no meio do caminho que não estavam previstas. E eu acho que a galera deu show, cara. Assim, eu acho que quando o envolvimento e como as organizações estão conseguindo, e até porque quando a gente fala de banco, obviamente tem uma estrutura um pouco mais parruda, eles botam mais gente, mas tem startup também que tá ali, colocam os caras e às vezes... Não é fácil conciliar os dois papéis ali, cara. Quem fica dividido ali é guerreiro pra caramba. Total. Eu tiro o chapéu pra essa turma aqui. Essa turma tá construindo a parada no dia a dia, né? E quando a gente olha aqui pra América Latina, você acha que tem alguém que tá um pouquinho mais próximo? Eu já ouvi falar que o México, a gente tem mais um não regulado rolando. Agora eu conheci o pessoal lá da Datanomic no Uruguai, que está começando com olhando lá para PJ e tudo mais, mas entendo que ainda é um não regulado, assim. Qual que é a sua percepção assim, geral de América Latina? E tem alguém mais próximo do Brasil? Então, cara, inclusive a gente fez aqui da FData um giro na América Latina. A gente tava para fazer ele há um tempão, mas assim, a pandemia, depois Ômicron, aquela coisa vai ficando difícil. A gente conseguiu fazer agora em junho. E aí a gente girou, a gente foi no Chile, a gente falou aqui também com o regulador do Brasil, não só, e partes interessadas, tá? O Ministério da Fazenda em alguns lugares e associações de fintech, banco e tudo, para entender tudo que tá rolando. Então a gente foi no Chile, Colômbia, México, Brasil. Né? Cara, México realmente teve uma sucessão de erros lá. Acho que ficaria até extenso falar aqui. Mas eu só li uma headline nesses dias, foi assim, os jogadores querem jogar, mas não sabem as regras. Mas na verdade tá travado o modelo lá, entendeu? A coisa não conseguiu se tangibilizar a primeira fase. Eles estão ainda na abertura de dados, tipo, que seria a fase 1 nossa aqui, entendeu? Abertura de dados de caixa eletrônico. Que a fase 1 é quase com aquecimento, né? Assim, vamos ver se as equipes estão aí. Né? Vamos ver se as equipes sabem mexer com a API e tal. Então, o cara tá muito, muito incipiente e há um problema de turnover brabo lá do regulador, entendeu? Já, 3 anos, já trocou 3 vezes. Né? Então... Esse é o medo que eu tenho aqui. Me falaram que eu não precisava ter. Com eleições e tal, assim. Mas a gente tem pelo menos a gestão atual tem uma agenda. Né? E conseguiram botar isso no ar até antes também, que é um outro ponto que eu acho que é muito importante quando a gente pensa nisso. Para não ficar suscetível a nenhum tipo de agenda política, sabe? Complicar isso, um negócio que vai trazer tanto benefício aí, sabe, para o cidadão. Mas enfim, a gente tem essas diferenças. Então, México saíram na frente, mas complicaram, então agora você tem que voltar atrás e corrigir. É complicado, você já gastou energia, já gastou esperança do pessoal e tudo mais, é difícil. A gente tem Chile, que acabou de passar, eles estão bem no comecinho, acho que tem condição de fazer um negócio redondinho lá. E tem a Colômbia, que acabou de passar hoje aqui um projeto, mas eles começaram com um projeto que é o seguinte, não mandatório. E aí, assim, tentando converter isso para algo mandatório. Mas, poxa, em conversas, inclusive nas entrevistas, e a gente está também com um projeto FData vai sair um relatório em breve junto com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a gente está fazendo em conjunto, para falar sobre isso. E em umas entrevistas falando mesmo com o regulador brasileiro, eu falei assim, olha, eu perguntei, e se não fosse mandatório, como é que seria? Eu falei assim, acho que não seria, né? Fazer. Não, e quando sair, me avisa que a gente faz a divulgação aí, cara. Não, pô, vai ser massa. Mas é um pouco isso, a gente está nesses diferentes estágios e Brasil dando show, mas assim, a gente tem que entender que cada lugar tem uma realidade, sabe? Tem um mínimo do que dá para fazer, mas não tem receita de bolo, cara. Cada forno tem uma temperatura diferente, você tem que tirar o bolo antes, depois. E aí é o local que entende. Eu tenho visto muito falar de não regulado. Inclusive, às vezes eu recebo aquelas pedido de consultoria de expert, que chega um e-mail lá sim. E tu cobra alguma coisa e fala 1 hora. E às vezes chegam uns nomes que eu nunca ouvi falar na vida, assim. E aí eu vou pesquisar um ou outro e todo mundo não regulado. Assim. E aí eu falo, cara, não sei o que mudou da tecnologia, da época que só tinha um guia-bolso na rua e mais alguns players para agora, mas o negócio meio que explodiu, assim. Tô vendo muita gente fazendo, assim. E eu tenho uma certa preocupação, não é preocupação a palavra, mas curiosidade de saber como é que isso vai mudar, porque eu acho que assim, o não regulado. E aí, acho que, enfim, né, queria até ouvir um pouco da tua opinião, mas assim, para mim ele convive bem porque ele é mais ágil, você testa, e aí você, sentiu o valor, beleza, eu vou fazer o regulado, e aí o não regulado vai servir para atender um escopo que, cara, sei lá, a gente nunca vai regular os dados de Uber, de economia, beleza, aí eu vou lá e pego. Ou para testar algumas coisas novas, mas eu ainda acredito que, cara, realmente o mais
confiável para se montar um modelo de negócio são os dados regulados mesmo, né? Mas eu tô vendo todo mundo baseado quase que nesse não regulado. E aí me preocupa assim, cara, de repente esse negócio vai avançar tanto que os caras não vão nem mexer. Mas é oportunidade de negócio, né? Porque no final do dia é o seguinte, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer coisas que não estão num formato regulado. Então, que basicamente a gente está falando de eficiência de dados, de você entender, de você extrair insights e tal. Isso vai continuar tendo, assim, mas todos esses caras, pelo menos os mais sérios que eu vejo aí, estão trabalhando, seja ativamente na parte regulatória, nos países que atuam, ou tentando entender como o modelo de negócio deles vai transformar depois que a gente tiver avanços na seara regulatória, como vai conviver, diferentes soluções, né? Acho que todo mundo está tentando... Acho que tem um espaço aí, assim. O lance é encontrar o que é ótimo. Tanto que, assim, tem vários caras lá de fora que até hoje não deram as caras aqui. Sim. Entendeu? Porque também, como é que vai ser o choque? Alguns estão esperando o negócio arredondar mais e também não vão ficar aqui. Às vezes o modelo de negócio que eles vão ter que desenvolver aqui num braço não regulado, de uma atuação não regulada, não vai demorar para encaixar, entendeu? Eu bati um papo com... E eu vou falar aqui também, porque, mano, eles não vão ouvir isso aqui. Se ouvir é bom, é um bom sinal. Mas eu bati um papo com o pessoal da True Layer lá, cara. Conversei com eles no evento, fui até no escritório lá conhecer e tal. E perguntei um pouco de como é que eles olham para um país, quando é que eles vão entrar ou não no país. Porque, cara, o que tem de PR deles, a True Layer entrou, não sei aonde, a True Layer fez parceria com não sei quem. Falei, cara, como é que você avalia isso? E eles têm um playbook que é quase que assim, olha, eu preciso ver se o flow de iniciação de pagamentos é bom. Isso aí. Se ele for bom e ele tiver apps grandes de investimento ou de jogos ou alguma coisa nesse sentido, ali a conta meio que fecha e aí eu entro com a parte de dados, etc, como complementar, porque eu não posso depender só da de dados hoje, senão a conta para mim não fecha. Então eu precisava muito da iniciação funcionando bem, assim. E aí eu até queria pegar um pouco assim da sua percepção desses players que tem lá fora, True Layer, Think, Play, de vários caras que são gigantes, assim. A gente já tem unicórnios, já tem compras astronômicas e tal. Você acha que vai ter um unicórnio desse no Brasil, aqui, assim, aqui de dentro? Não estou dizendo nem o fato deles virem aqui, mas a gente vai ter um mercado que vai fazer ter um unicórnio aqui dentro, assim, cara? Sem dúvida. Sem dúvida, cara. Poxa, a gente tem unicórnio em diferentes subsegmentos do mercado fintech. Acredito que a gente vai ter, sim. Ainda mais quando, de fato, tracionar alguma solução assim. E não estou falando só de player que vai bater na parte de infraestrutura, mas caras que vão utilizar todo o potencial da infra do Open Finance para desenvolver modelo de negócio, né? Que é o grande enabler aqui, como você vai destravando essas features aí e do que o cara consegue construir em cima. Sem dúvida. Acho que tem um caminho bacana aí de muita coisa interessante para poder sair. Legal, cara. Inclusive eu tô dando uma olhada, assim, sempre me chamou a atenção quando eu olho lá para fora, que eu falava, pô, eu tô pesquisando sobre o Open Banking, eu só escuto falar de enabler, mas eu não vejo o caso de uso e tal. É isso aí. Então eu tô sentindo que vai ser uma pressão agora em todos os enablers, eu acho, uma iniciativa deles, falar assim, olha, eu vou ser o cara que vou puxar o caso de uso, porque se depender do cara grande, eles não vão ser rápidos o suficiente. Então eu preciso ser criativo para entregar o negócio pronto para o pessoal pegar e começar sem dúvida. A usar mais. Mas isso tem a ver também, Gabriel, com mais players entrando. Tem os obrigatórios, vão estar lá, que vão fazer algumas coisas inovadoras, mas não vai ser nada disruptivo. O que é o status atual, na minha ponto de vista, tá? Eu acho que a coisa ainda está muito incremental do ponto de vista operacional. O que é incremental operacional hoje? Cara, compartilho meus dados e aumento meu limite. Incremental operacional. É o plain vanilla, é o basicão. Que se for bem feito já dá uma grana boa. Não, que se é bem feito é legal, mas não é, mas é muito, tipo, é a ponta do iceberg. É o básico. E não estão fazendo. Agora, vamos lá. O que é o legal? É o do ponto de vista experiencial transformacional. Então, tem a parte incremental operacional e a transformacional experiencial. Nessa parte, cara, aí a gente tá falando, aí a gente dá uma surtada, por exemplo, modelos olhando para o PJ, né? A gente começa a dar vazão para umas paradas bem legais, como ERP Banking, Contextual Banking, várias coisas que você abre um leque. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem uma iniciação de pagamento funcionando legal,
e você tem uma tela de RP, onde você consegue consolidar todos os seus dados ali. A vida financeira da sua empresa já passa ali. E você tem a oferta financeira lá, e você comanda as contas dos seus bancos, todos que você opera a partir dali, arrebentou. Sim. Então, isso no pessoa jurídica. Pessoa física, eu acho assim, tem muito caso de PFM. PFM vai virar commodity. Sim. Já tá virando na Europa. Já. Olha como é que já tá lá. E tem cara que... tá confuso, tem PFM lá que tá voltando, dando um rollback, né? Meu modelo de negócio não é mais esse. Eu vou virar pro B2B, que aconteceu no Brasil, que também lá fora... Pipocou um monte. E assim, eu acho o seguinte, cara. A parada vira o jogo quando um Google entrar nessa parada. Já tem iniciação, tipo um Facebook, né? Que eles já têm ali licença para iniciador. Eles não precisam ser banco, só precisam o seguinte, cara. Ele fazer o que ele sempre fez bem. User interface. Ele pega, ele vai... Você já está acostumado com... Você gosta dos produtos que o Google entrega, beleza? Então você faz... Se você pegar aquele dashboard deles e você iniciar pagamento a partir dali, cara, vai ser a morte dos apps. Sim. Silenciosa. As pessoas vão parar de usar a app. Então, eu fiz até um texto esses dias e eu acho que, cara, às vezes eu... Não sei se eu sou chato com esse assunto, eu sou maluco, mas assim, eu sou muito fã desse modelo da Índia, que ele mistura um Pix com o Open Bank, um negócio meio... Não é um Pix exatamente igual ao nosso, porque você consegue botar na sua wallet, você faz um setup do seu banco, você controla o teu banco pela wallet, como se fosse um cartão, né, que você coloca ali e tudo mais. E aí você vai ver a lista de quem faz pagamento lá pela iniciação e tal. Big Tech. Cara, se não me engano, é 2 Big Tech. Aí quando entra um banco, é o neobanco, é o terceiro ou quarto. E aí já deu 90% do share. Então, assim, quando esse tipo de autenticação chegar aqui no Brasil, aí eu acho que o negócio vai virar... Cara, vira escala para PJ, para PF, para todo mundo. Vai virar um negócio louco, assim. Mas do jeito que tá hoje, e aí do jeito que tá em UK também, já cansei de falar isso assim, cara, eu acho que é legal se a gente conseguir fazer sem fricção, mas pode competir com copia e cola. É melhor que o copia e cola. Mas ele nunca vai ser 10 vezes melhor do que o copia e cola, igual esse outro seria, assim. Óbvio que tem muita complexidade, mas eu sou bem fã, assim, disso e acho que isso deveria acontecer aqui em algum momento, cara. E o grande lance é o seguinte, cara. Quando a gente fala de API, a gente tá falando de integração, a gente tá falando de simplificação, automatização de tarefa. Então, quando você tem um banco programável, né, quando você escolhe aquilo que vai ser o banco do Gabriel e tudo mais, você começa a realmente sair de uma arquitetura fechada e para uma arquitetura aberta, e aí isso começar a entrar de fato na cultura das instituições, porque vai ser possível, tecnicamente falando, aí a gente vê uma parada diferente. Então, assim, a gente está falando disso, de simplificação, de você parar, não precisar fazer nenhum tipo de tarefa chata, tudo isso é automatizar. Automatização, a API também está aí. Você tá, integração, automatização, simplificação, e cada vez menos contato para coisas triviais, né? Obviamente, eu ainda entendo que tem aí jornadas de produtos um pouco mais complexos de imobiliário e tal, que as pessoas, não sei se você faria uma contratação de um crédito imobiliário totalmente sem falar com ninguém. Hoje a minha sensação é que para eu contratar um financiamento imobiliário, eu preciso fazer umas aulas primeiro. Entender, olhar os portais, saber que eu não estou fazendo a cagada. Pois é, porque quando é uma dívida longa assim, você pensa 500 vezes, né, cara? Mas é isso que eu falo, assim, eu acho que tem esse potencial um pouco mais experiencial e que vai quebrar conceitos dentro da instituição, porque a arquitetura aberta faz isso. A gente meio que viu isso no mercado de investimento com XP e tal. Teve um papo que eu tive até com o Paulo da Frank Open Bank, que ele fala assim, olha, um negócio que sempre teve arquitetura aberta é corretor de seguro. Porque você está com um corretor. Você nem sabe. O que ele oferecer para você de produto, você pluga ali, você consome, entendeu? Você não está em cima da instituição, né? Então, quando você tira isso do offline, bota isso no online, explode. Depois tem a XP também, que é aquela coisa, né? Multiplicidade de soluções financeiras, de produtos de investimento. E aí, quando você explode isso para o mercado financeiro, cara, assim, muda totalmente o modelo mais hermético que as instituições costumam trabalhar. E eles têm que aprender a trabalhar em ecossistema, né? Que acho que é o lance que a gente está caminhando. E acho que a diferença é que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então, assim, eu tenho muita clareza que os produtos da próxima geração, eles não vão ser feitos em grupinhos mais, cara. Então, assim, ou você entra na roda
e entra de forma onde você consiga se destacar ali dentro, ou você vai ficar de fora da dança ali, aí acho que o negócio vai ficar ruim, assim. Eu queria aproveitar, depois eu quero entrar um pouco na parte do seu livro, mas a gente já começou a falar um pouco de futuro. E eu sempre brinco com o pessoal aqui, eu peço para todo mundo um exercício aqui de futurologia pra gente ver daqui uns anos e falar assim, nossa, mas erramos tudo, viajamos e tal. Eu não quero previsão trivial, tem que ser um negócio diferente. Então, assim, eu já ouvi falar lá da GAN, da identidade internacional, já ouvi falar de um monte de maluquice, assim, coisas diferentes que são legais pra caramba. O que você imagina que a gente vai ver, cara, em 5, 10 anos? Ou o que a gente vai estar falando, assim, de possibilidades? Você já começou a falar algumas aqui, né? O que você tem mais na cabeça, assim, de coisa legal, assim, que te inspira, assim, cara? Cara, eu vejo muito... E aí, assim, a gente vai para outro tema, né? Mas eu vejo o mundo da criptoeconomia cada vez se aproximando desse mercado. E quando você combina tudo isso, essas peças... tipo assim, é mais insumo para você, é mais peça de Lego diferente para você juntar e fazer um negócio diferente. Então, eu acho que tem uma onda hoje agora de você trabalhar muito, por exemplo, soluções usando finanças descentralizadas no back e no front você usando finanças tradicionais. O cara nem sabe que ele está usando aquele... O DeFi, para mim, hoje, ele é talvez o que o Open Bank fosse para aquela galera em 2017. É isso, cara. Então, cara, me parece legal, eu ainda não sei o suficiente... E vai chegar em algum momento. E eu tô correndo aqui para tentar puxar mais informações. E a coisa tá muito veloz, né? Que, tipo assim, o ciclo, o grande hype aqui porque, assim, dentro do formato regulado, é o máximo que você consegue fazer de banco programável, de automatizações, simplificações da sua vida, é do jeito que a gente tem o Open Bank regulado. Quando a gente vai para essa outra escala aqui, ela não é regulada, mas ela também explode de possibilidades. Botar o Zapier exato. Aí é smart contracts, é um outro mundo. Mas esse mundo está se encontrando você está se comunicando. Então eu vejo muito isso, cara. Eu vejo a mudanças de interface, a questão da morte dos apps. Eu acho que a gente também começa a sair um pouco dessa, como eu já falei, né? A gente vai ter outros tipos de dashboard para ver na sua vida, ou até mesmo com assistente pessoal mesmo que trabalhando junto com a gente no background, né? Entendendo, sendo preditivo. É o lance do contextual banking que eu falo, que é você ter o entendimento. Antes de você saber que você precisa de alguma coisa, a oferta já está lá. E aí a gente sai daquela oferta invasiva, call center 33 vezes no dia, aquela parada toda, entendeu? Que a gente está vivenciando hoje. Eu me senti querido, né? 33 ligação no dia. Nossa, vou te falar, tem dia aí que... E aí os caras agora estão botando do 30-30, né? Acho que agora... tem que aparecer. Mas quando não tá, a primeira coisa que eu ligo, eu falo assim, peraí, mas por que esse é um call center, por que não tá com 3 aqui na frente? Assim. Aí a pessoa, olha... A 10ª vez que eu vi isso hoje, eu falei assim, pois eu sei que não é culpa sua, mas tá errado isso. Pô, mas tu tá com paciência ainda, cara. Meu celular, quando toca, eu já falo, cara... Pior que eu não posso ficar sem atender, cara. Porque eu recebo ligação pra cacete. Cliente, aí eu toda hora varada na água, assim. Pô, é uma frustração. Falo, pô, agora vem um cliente, agora tá na hora. Quando vem uma ligação dessa. E, cara, agora eu queria entrar um pouco nessa parte. Quando é que você... começou a escrever, você resolveu, cara, quero fazer um livro aqui. Se não me engano, você já fez o segundo agora, já saiu. Esse aqui é o segundo, esse aqui. Esse já é o segundo, né? Que é o que eu vou te passar aqui. Tá aqui, ó, na tela, aqui, ó. Põe na tela. Boa. É o Nova Lógica Financeira. Mas o primeiro, ele foi o Fenômeno Fintech, que foi um pouco do compilado de tudo que eu vivi, de conhecer o que tá rolando aqui lá fora. Aí eu fui convidado pela editora, na Alta Books, que é uma editora que publica aqui no Brasil Pai Rico, Pai Pobre. Eles publicam o Business Model Canvas e tal. E para fazer essa obra. Só que assim, eu assinei final de 2016, a obra foi sair final de 2019. Então foi uns 3 anos, mas na verdade teve muitos altos e baixos. Eu também não tava pegando muito sério para escrevia, parava e tal. Eu quero saber como é que é o processo. Mano. Olha, o processo é o seguinte, a primeira vez é uma coisa, a segunda, esse segundo aqui, que também é outra editora e tal, eu demorei... 4, 5 meses para escrever. 5 meses, vai. Cara. 5. Então foi muito... Eu tô com um artigo do evento de maio que eu não fiz até hoje. Mano. Eu sei como é isso, porque eu também tenho minhas colunas também de artigo. E aquela coisa que também, às vezes, não encaixa. Vai vir outro aí depois, aí provavelmente eu vou soltar... Tá agendado, tô assinando contrato para sair em abril do ano que vem. Maneiro, cara. Enfim, mas o lance o primeiro livro contei muito do que rolou, o que foi esse movimento das fintechs, o primeiro. Depois esse daqui foi sobre como a nossa percepção muda. Assim, a gente tem um momento hoje onde a gente
sai de uma dinâmica que você consome produtos e serviços financeiros só de quem carrega o rótulo disso, né? Bancos e fintechs, e agora você pode fazer sua vida financeira com o Magazine Luiza, com o varejista, com todo mundo. E o que são as implicações disso? Então fala de Banking as a Service, Embedded Finance, esses contextos que eu falei de Contextual Banking, né? Tudo isso ele está abordado aqui. E de que isso significa para empresas, que é uma chance para as empresas monetizarem, é uma chance para os bancos também fazerem coisas diferentes, não só controlarem um ecossistema, mas também serem habilitadores de ecossistemas de terceiros, entendeu? Isso é interessante. E sobretudo para profissional, o que representa profissional, porque assim, são mais oportunidades também, né? Exato. Mas é isso, assim, um pouco do tema. Legal, e o próximo vai um pouquinho mais além aí. Boa. E depois, quando tiver no momento, a gente fala. Boa. Não, quando vocês forem comprar, já usa o cupom Let's Open. Então a gente não tem. Vamos fazer um sorteio futuro já. Eu queria falar contigo nessa, quando você fala assim, né? Todo mundo tá virando banco e tal. Eu tô até com uma preocupação, até em termos de mercado, que assim, eu sou muito a favor, eu acho que o Open Bank também incentiva isso, há uma certa diversidade no pensamento de crédito. Então, provavelmente vai chegar crédito em outras pessoas que não receberiam essa oferta em outro tempo. Mas pensando do outro lado da mesa agora, me preocupa as pessoas serem ofertadas e bombardeadas com crédito em todo lugar, assim, e a gente ter um impacto negativo, sabe? As pessoas, que o crédito é igual um remédio, né? Se ele não for na dose certa, ele é nocivo pra caramba, assim, sabe? Essa é a responsabilidade das instituições também, cara. Eu sinto que é a responsabilidade que precisa acontecer. Inclusive, tem empresas de todo tipo, do lado dos bancos, das fintechs, que seja, ofertando, às vezes, créditos que muito mais é um veneno pro cara, assim. Mas, obviamente, ninguém tá botando uma arma na cabeça de ninguém para isso. Sim, sim. O lance é que tem que ter... Eu acho que a gente tá caminhando para todos esses elementos também ajudarem a compor uma leitura mais clara do risco, perfil de risco de um cliente, do risco de crédito de um cliente. Então, a gente tá indo para esse lado, né? E eu vejo, assim, o benefício de tudo isso, cara, se dá em mercados específicos. Por exemplo, um iFood. iFood agora também tá lá com essa prática, a Ambev também tá. O Mercado Pago... Não, o Mercado Porra, acabou de virar banco, né? Esses caras entendem muito. O Mercado Pago entende muito de e-commerce. O cara ali... o conhecimento, por exemplo, do iFood do restaurante é melhor do que um banco, porque ele tem inclusive muitos pontos. Natura, e aí não, vai. ele fala assim, quanto que o cara, qual que é a nota média do prato, que tudo isso pode ser um dado não estruturado. Ele sabe o que é um restaurante que vai mal, o que vai bem. Ele consegue prever, ele sabe, ele tem uma condição de saber. Então, para dar crédito ali, cara, eles vão tomar espaço de banco que dá dinheiro, dá crédito para restaurante, entendeu? Então, a gente está caminhando para essas especificidades, né? Animal. Bom, super obrigado, Brunão, pelo tempo, assim. Sei que, cara, a agenda não é fácil, mas foi que bacana que o primeiro episódio foi contigo aqui. Deu para inaugurar aqui. Inauguramos aqui o estúdio. Faltou só a cerveja, mas é que eu tô gripado hoje. A gente grava o próximo, quando sair relatório, então a gente faz com cerveja e tudo mais. Boa. E, cara, queria deixar aberto espaço aí, cara. A hora do jabá é agora. Então, um recado, beijo pra mãe. Pode ficar à vontade aí, cara. Não, legal. Assim, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Acho que super promissor, marca nova, bonitona e espaço bacana. Acho que tem... Como eu te falei, assim, um pouco do que motivou a fazer esse movimento, cara, é exatamente isso. Acho que é uma parada que você acredita e tal. Sei que você tá devotando agora uma energia maior ainda na parada. E faço votos que dê certo. Eu sei como é meio solitário, difícil. Como a gente às vezes não tem muita noção se vai dar certo ou não, mas eu assim, você é um cara que tem competência, carisma e tudo, você vai voar. E o que eu deixo é o seguinte, pessoal, tem uns livros, né? Acho que tem os dois aí para falar a respeito, o Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Meus artigos também, tenho coluna na Exame, na Numis, que é uma plataforma da Febraban, e na Cointelegraph, que fala mais de cripto. Então, se quiser me seguir também, é LinkedIn, onde eu mais sou ativo. E no Instagram também, então @BrunoEVDiniz, no Twitter e Instagram. E Bruno, se digitar Bruno Diniz e Fintech lá no LinkedIn, acho que você só vai achar eu. Então... isso aí é fácil achar o cara. Assim, né? Então, super recomendo aí, pessoal, acompanhar o Bruno. Assim, acho que, como eu falei, desde o começo do Open Bank eu já estava olhando ali as informações com ele. Acho que sempre vi um negócio diferente. E todos os outros temas de inovação, acho que é legal com a pessoa que está sempre por dentro. E você que acompanhou o episódio, queria te agradecer mais uma vez. Estou bem feliz com esse novo formato que a gente está tendo agora. Então,
A gente vai criar aqui outras mesas de discussão, outros formatos e tudo mais. Aproveitar mais esse contato pessoal que faz toda a diferença. Obrigado por acompanhar e já compartilha aí o episódio. Comenta o que vocês curtiram nesse formato novo aí, que vocês também ajudam pra caramba a Let's Open. Grande abraço aí, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço.